E agora eu vou aqui, já em tela, Pedro e Jussara. Pedro, agora sim, vamos com você, mas eu sei que eu prometi da gente falar sobre as penas, vai ser minha segunda pergunta. A primeira, eu quero uma avaliação sua sobre as repercussões de Bolsonaro, de Lula, essas repercussões que a gente trouxe, a narrativa da direita, a narrativa da esquerda, Pedro. Olha, primeiro, no caso da narrativa da direita, não tem uma ordem unida. Em outros momentos, o bolsonarismo já agiu de maneira mais em bloco. A gente via o tweet, por exemplo, do Carlos Bolsonaro, dando a linha para todos os outros seguidores, aliados e correligionários do ex-presidente da República. Agora eu não vejo ali uma construção de uma estratégia de comunicação unificada. Cada um faz a defesa à sua maneira. Chamou a atenção no caso do Sóstenes, aliás, um apoio muito importante, ele que foi presidente da Frente Parlamentar Evangélica, uma liderança importantíssima do Congresso Nacional, a citação a Donald Trump. Porque o sentimento geral entre os bolsonaristas, depois da vitória de Donald Trump, é que o vento estava mudando no Congresso Nacional. Eles estavam muito entusiasmados com a possibilidade de angariar apoio para aprovar a lei da anistia. O Arthur Lira tinha tirado da CCJ, disse que ia criar uma comissão especial e tinha bolsonarista que estava tão otimista que achava que conseguiria incluir o nome do ex-presidente entre os anistiados. Mas aí veio o homem-bomba na Praça dos Três Poderes e agora o indiciamento de Jair Bolsonaro e de todas essas pessoas, mudança total de ares no Congresso Nacional. Tem uma terceira linha que eu já vi bastante gente usando para defender Jair Bolsonaro, que é questionar o acúmulo de poder nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, porque ele, ao mesmo tempo, ele é o relator e a vítima. Então, o próprio Bolsonaro, a defesa de Bolsonaro, eles já acionaram o STF para tentar tirar a relatoria do Alexandre de Moraes, que continua resistindo a essa estratégia. Isso porque o Alexandre de Moraes tem essa prerrogativa de continuar sendo relator. Só existem 3 casos para o Instituto do Impedimento, segundo eles me explicaram, no próprio Supremo Tribunal Federal. Se o cônjuge tiver atuado no caso, se o juiz tiver atuado como advogado no mesmo processo ou então como servidor, ou se tiver atuado no mesmo processo em instâncias inferiores. Exceto essas situações, o juiz pode, numa decisão de foro íntimo, no caso o Alexandre de Moraes, se declarar impedido de julgar o caso, que não vai acontecer. A leitura no entorno de Alexandre de Moraes é que o bolsonarismo usa essa estratégia para desgastá-lo e que quem está sendo vítima, no caso, não é o Alexandre de Moraes, é o Estado Democrático de Direito. Então eu vejo que os bolsonaristas vão bater muito nessa tecla do acúmulo de poder, porque esse é um aspecto que já levou muitos juristas, inclusive juristas progressistas, a criticarem a estratégia do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas ainda não vi uma unidade na luta ali por parte dos bolsonaristas para tentar construir uma narrativa em comum. Todo mundo minimizando primeiro e agora dizendo que há uma perseguição política, que há vitimização do ex-presidente da República e do seu grupo político, mas fica cada vez mais difícil construir uma narrativa convincente. Débora. E, Pedro, você falou, né, sobre essa tentativa de desgastar Alexandre de Moraes. No caso, por exemplo, pensando no que aconteceu com o presidente Lula, quando não era ex-presidente ainda, em que o processo dele acabou sendo anulado, e aí acabou sendo anulado ali por uma questão, entre outros fatores, né, por uma questão quase que de suspeição, né, do juiz. Então, você vê uma tentativa de repetir, tentar emplacar essa mesma tese, porque a gente sabe que no Brasil o momento político, ele opera milagres, né? Não, eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma conversa que eu tive com o deputado Ricardo Salles. Ele tem batido muito nessa tecla, porque ele, inclusive, tem amizade, é amigo de alguns juristas progressistas, ele circula muito bem ali no espectro, e ele diz o seguinte: esses juristas que foram críticos aos métodos da Lava Jato, que criaram aquele grupo chamado Prerrogativas, hoje estão em silêncio. Eles não observam que seriam excessos, condutas equivocadas por parte do STF na condução desse caso. Ele faz uma comparação ao que foi o processo da Lava Jato, onde o Salles admite que ocorreram ali equívocos e erros, como, por exemplo, a relação pouco republicana entre juiz e Ministério Público, com essa concentração de poder nas mãos de Alexandre de Moraes. E também há uma crítica por parte do Ricardo Salles e de outros bolsonaristas
no fato do delator, do Mauro Cid, ser alguém que foi pressionado, alguém que balizou toda essa investigação no momento que ele estava sob pressão. Ou seja, durante o processo da Lava Jato, se criticou muito o Instituto da Delação Premiada, como um instituto que era frágil, porque muitas pessoas foram presas apenas com base em declarações de delatores. E agora, no caso do Mauro Cid, não fazem a mesma crítica. Aí eu conversei com dois advogados, que são do Grupo Prerrogativas, o Bruno Salles e o Marco Aurélio Carvalho, que disseram que não tem nada a ver uma coisa com outra, são dois momentos completamente diferentes. A delação do Mauro Cid foi apenas o ponto de partida de uma investigação que reuniu provas robustas contra Jair Bolsonaro. Em nenhum momento a delação do Mauro Cid foi o único ponto de referência dessa investigação e que não dá para comparar o processo da Lava Jato com o que está acontecendo agora. Então, essa é um ponto ali que tem servido também como uma linha narrativa de defesa dos bolsonaristas. Certo. Deixa eu aproveitar, Pedro, então, e te perguntar sobre a sua apuração das penas. Né? Eu gostaria que você falasse novamente sobre os crimes pelos quais Jair Bolsonaro está sendo indiciado e quais as penas desses crimes. Só lembrando que a PGR ela pode subtrair ou acrescentar novas modalidades, mas a princípio essas que foram apontadas pela Polícia Federal são as seguintes. Vamos lá. Abolição democrática de direito, que dá entre 4 a 8 anos de prisão. Essa é uma lei relativamente nova que substituiu a Lei de Segurança Nacional, então tem um pacote de leis que foram criadas em 2021. Trata-se o crime é caracterizado pela tentativa de impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais com emprego de violência ou grave ameaça, segundo o Código Penal. Então, 4 a 8 anos de prisão. Depois, tentativa de golpe de Estado. Alguns juristas dizem que essas duas leis são redundantes. Pode ser uma linha de defesa de Jair Bolsonaro e dos demais citados, porque se o ministro do STF aplicar as duas penalidades na dosimetria, eles podem argumentar que as duas leis se sobrepõem. Mas vamos lá, 4 a 12 anos de prisão. Esse crime é caracterizado pela tentativa de depor o governo legitimamente constituído por meio de violência ou grave ameaça, de acordo com o Código Penal. Por fim, a associação criminosa pode render de 1 a 3 anos de prisão. O crime é caracterizado pela associação de 3 pessoas ou mais para um fim específico de cometer crimes. Isso é um pouco aquilo que o Eli Jonas estava falando, quando a polícia divide em núcleos, porque isso caracteriza uma OCRIM, né? Uma organização criminosa com tarefas muito bem divididas entre integrantes dessa organização para cometimento de um crime específico. Então, a divisão de tarefas caracteriza uma organização criminosa que tinha como objetivo final dar um golpe de Estado. Os juristas com os quais eu conversei acreditam que mesmo que sejam aplicadas as penas máximas a Jair Bolsonaro e aos demais envolvidos, eles devem cumprir no máximo, em regime fechado, entre 3 anos e 10 meses de prisão, porque tem aquela questão da progressão de regime após a conclusão de 1/6 da pena, Débora.